após essa batalha a qual você está enfrentando, essa guerra travada a qual você está passando, vai vir uma grande vitória. Tem batalhas que elas são para aprovar você, para viver o extraordinário da parte de Deus, né? Bom dia, nós estamos aqui começando nosso Café com Palavra, né? De segunda a sexta, sempre que possível, nós deixamos aqui uma palavra, né? E nós estamos aqui dando continuidade, né? A palavra qual nós estamos passando, navegando, caminhando por ela durante essa semana, né? E após uma batalha intensa, após um tempo difícil, né? O Senhor ele vai trazer grandes vitórias para a sua vida, porque esse é o desejo de Deus, né? Nós somos provados, para sermos aprovados pelo Senhor Deus. Muitas vezes o Senhor nos prova em situações que nós não esperamos, né? Mas quando chega o tempo da vitória, né? O Senhor ele coloca um sorriso no seu rosto, ele coloca um brilho no seu rosto, e você olha e fala, nossa, nem parece que eu passei por aquilo tudo, nem parece que eu vivi aquilo tudo, né? Nós vemos no livro de Atos, né, a qual nós estamos navegando dentro do livro de Atos, quando fala da conversão de Saulo, né? Bom dia, Eliane, Pai do Senhor Jesus. Nós vamos estar caminhando dentro da palavra, porque nós não temos, nós olhamos em volta e o que tem que nos sustenta, nos direciona, que verdadeiramente vai nos levar a um lugar de paz e conforto, não há outra coisa senão a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é direcionamento, a palavra de Deus ela nos leva para o extraordinário de Deus. Nós precisamos entender, né? Bom dia, Elisete, Pai do Senhor. Bom dia, Rose, Pai do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele nos posiciona para que nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor, né? E às vezes você vai ser instrumento no seu cantinho, você vai ser instrumento, né, lá na sua rua, no seu bairro. Bom dia, irmã Rosânia, Pai do Senhor Jesus. Você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor quando Ele colocar sobre você, né? Você vai passar por uma situação, você vai vencer uma situação e após você vencer essa situação, o Senhor Jesus ele vai projetar você dentro daquilo que você precisa, né? Nós estamos esses dias, bom dia, irmã Elza, irmã Rosânia, Tati, Pai do Senhor Jesus, Elisete, né, a Rosa, já falei aqui, bom dia. E nós estamos observando esses dias, Deus tem nos conduzido a entender, né? O chamado de Deus, a forma que Ele se apresenta, a maneira que o Senhor nos conduz. E nós estamos passando, né, por um tempo em que nós precisamos nos firmar na palavra. Nós nunca estivemos tão próximos à volta de Cristo. Bom dia, Cátia. Paz, Senhor, minha amiga. Que benção você aqui. Maravilha de Deus. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Porque não há outro caminho, não há outro Deus, não há... E nós sabemos disso? Sim, mas nós precisamos nos empenhar em viver. Não basta eu saber e não colocar em prática. Eu preciso colocar por obra aquilo que Deus tem falado comigo na palavra. Tá com seu cafezinho aí? Se você tá com seu cafezinho, a palavra, nós vamos ler, né? Eu deixei fixado aí na live. Atos, capítulo 9, versículo 20. Eu tô com um cafezinho, um leitinho quente aqui, né? O marido faz café. Eu prefiro o café dele que o meu. A palavra de Deus vai dizer assim. E logo... pregava nas sinagogas, né? Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos, dizendo, não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. E demonstrando que Jesus é o Cristo, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. De dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram por uma muralha. Paulo, né? Ali já Saulo, né? Ele tem um encontro com Jesus tão impactante, né? Nós tivemos nos dias anteriores aí falando sobre esse encontro. Ele era perseguidor, né? E o que eu falei que no primeiro dia que nós entramos nessa palavra, Deus vai conversar com o seu perseguidor. Seu perseguidor ele não fica longe de você, não, ele fica do lado. Ele fica observando tudo o que você faz. Ele observa todos os seus passos. E nesses passos que você dá, ele age calculadamente. Eu não estou inventando, está aqui na palavra. A palavra de Deus fala que ele estava respirando ainda ameaças de morte.
a qual ele pediu cartas para, né, ter ali algo nas mãos legalmente para prender aqueles que pregavam a palavra. O seu perseguidor, muitas vezes, ele não está longe de você. Muitas vezes ele come no seu prato. Muitas vezes ele está procurando a ocasião certa para entregar você ao cárcere. E que cárcere é esse? Né? Ele quer ver você numa situação em que você vai ser desfavorecido. Ele quer ver você em uma situação que muitas vezes o coração dele vai se alegrar por dentro. Nós não podemos negligenciar a palavra de quando Jesus nos dá esse aviso, nos ensina na palavra, a qual a Bíblia vai dizer, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque você olha muito para gestos, você olha muito para falas, mas o Senhor Jesus nos chama a olhar para dentro de nós e olhar com os olhos de Cristo, porque se você olhar com os olhos de Cristo, você vai ver onde tem as ameaças. O povo, né, nós vemos a Tati falando, vi com os meus olhos isso acontecer essa semana, Deus fala e faz, tá vendo? Tem testemunho. Ontem teve tanto testemunho, né, que na live eu fiquei assim maravilhada, as minhas testemunhando, recebi muita mensagem também de testemunho das orações. E é para a glória de Deus, né? Porque quem conduz essa live, eu falo sempre no começo dela, é o Espírito Santo que conduz. O café é de Jesus, a obra é de Jesus, né? Bom dia, Dani, Pai Senhor Jesus. O café é dele, a obra é dele. Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão extremamente usado por Deus, da minha igreja, uma bênção de Deus, um homem íntegro, né? Orando pelo café e falando, o Senhor Jesus está à frente dessa obra, Deus que vai te sustentar. E ele foi falando coisas ali que só eu e Deus sabia, né? Que já estavam acontecendo. E Deus trouxe uma calmaria no meu coração. Porque ele é um intercessor do Café com Palavra. Ele divulga o Café com Palavra. É um homem de Deus íntegro. E eu fiquei muito feliz em receber a mensagem. Porque desde o começo do café online, né? Porque as reuniões já acontecem tem mais de ano. Desde o começo, Deus tem usado ele nessa obra, Deus tem usado ele tremendamente para entregar a palavra de Deus. Então não tem nada a ver com arroz, podia ser um jumento que tivesse aqui, a obra de Deus ela vai seguir. Não é quem que está, é sobre quem é sobre Jesus, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele, né, que te colocou de pé nessa manhã, que entregou a você novamente mais uma oportunidade de se colocar de pé. Se Deus te levantou no dia de hoje, Ele está te dando mais uma oportunidade de viver o extraordinário de Deus. E nós vivemos o extraordinário de Deus quando nós abandonamos os velhos hábitos. Jesus, ele diz na palavra, não adianta você colocar remendo novo em tecido velho. Se você pega um remendo novo no tecido velho, ele vai o quê? Ele vai rasgar. E aí é pior ainda, não tem como colocar remendo novo. É começar de novo. É ir do começo, é você ir do começo, falar, Senhor, eu estou assim, eu estou dessa forma, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Não é sobre funções que você faz para Deus, a obra já está pronta. Eu estive pregando ontem e o Senhor ministrava no meu coração a obra já foi feita. Jesus foi pendurado no madeiro, a obra já foi feita. Eu e você somos apenas testemunhas de Cristo. Nós contamos sobre esse Jesus, falamos sobre esse Jesus e falamos quem é o Senhor Jesus. Então você não conta que vai ter sempre alguém para apoiar e aplaudir aquilo que Deus te mandou fazer. Sabe por quê? Satanás, ele levanta sempre para poder tentar combater a obra de Deus. Ele vai fazer o quê? Pessoas. Ele vai usar pessoas, mas isso não impede a obra, porque o que o Senhor faz, aquilo que Deus faz é permanente, né? Nós passamos, a palavra de Deus ela não passa. E se é Deus que tem algo para fazer na sua vida, ele vai fazer. A palavra diz que Saulo ele procurava, né, cartas e ele saiu com essas cartas. Nesse texto nós não vemos falar sobre esses cristãos, enquanto nós lemos ali que eles saem a caminho, não falam ali sobre os cristãos, mas nós sabemos que eles estavam o quê? Fazendo aquilo que Deus os ordenou fazer. Mas naquele momento em que ele saía, no texto não se fala sobre os cristãos, mas fala sobre o perseguidor a qual Jesus conversou com ele. E ontem eu falei sobre Nabal, e eu falei, né, sobre Saulo, e você vê, tem dois tipos, eu falei isso ontem. Vai ter um que vai ter um encontro, Jesus vai falar com ele, olha aqui, eu estou falando com você. Você está perseguindo aquilo que é meu, você está perseguindo a minha obra, você está se levantando contra um povo, a qual fui eu que coloquei fazendo aquilo que eu chamei. E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Brilhou uma luz muito forte. Essa luz brilhou tão forte, e o que aconteceu?
Quando a luz brilhou forte, Paulo ele cai, ele é lançado ao chão. Aquele impacto foi tão grande, ele fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Né? E o perseguidor está onde? Do seu lado. O perseguidor está onde? Contigo, do seu ladinho. Batendo nas suas costas, falando com você, vai nessa tua força. E o Espírito Santo está falando assim, não, dentro do coração dele, ele está desejando que você pare para que ele fique em evidência. Mas o que Deus faz? Jesus conversa com Saulo, Jesus fala com ele e fala, né? Deus ele chama ele a dar um motivo. Olha, você vai ter no seu coração o mesmo motivo que essas pessoas têm para me adorar. Você vai ter o mesmo motivo que essas pessoas têm para me amar. Ele sai do natural, ele vai ao sobrenatural, ele é levado por Jesus ao sobrenatural e ele faz o quê? Uma escolha. Canto que me nesse, eremanai. Há uma escolha, demanda subianai. A escolha é posta diante de mim e de você todos os dias. Labadaçou, queimando. Você pode ouvir pregações o dia todo. Você pode pegar a palavra e ler o dia todo. É você que decide se você vai continuar na prática das mesmas obras que você tem feito. Porque quando você abandona, Paulo tem um encontro. Saulo tem um encontro com Jesus. Ele começa a jejuar 3 dias. As escamas são o quê? Bom dia, Viviane. Paz Senhor, Dani. Paz Senhor também. As meninas que foram entrando aqui, Mabel. As escamas caem dos olhos. As escamas caem dos olhos dele. Deus fecha ali o campo de visão. Aquele campo natural. Ele sai do natural, vai para o sobrenatural. E quando você vai para o sobrenatural, você vê Jesus face a face. Ali quando você encontra com Jesus, você recebe um motivo maior da sua vida. Maior que teus filhos, maior que tua família, maior que teu trabalho, maior que a tua própria vida. Você recebe uma ligação com o Senhor, a qual nada é suficiente para impedir que você ame a Ele. E quando você ama a Ele, você serve. E quando você serve, você obedece. E quando você obedece, você caminha por um caminho a qual Ele preparou para você naquele tempo. Nabal, ele fez o quê? Teve oportunidade. Bom dia, minha amiga Rutilé, paz Senhor, nós estivemos juntos ontem, foi bênção de Deus. Foi só vitória, né? Ontem a irmã louvando, falei, Jesus, que tremendo. Então nós vemos que ele entra, né? Quando ele entra no querer do Senhor. E quando nós lemos ontem, Ananias, ele estava sendo enviado por Deus, mas antes disso a palavra diz que Paulo viu ele entrar. Ele vê ele entrar. Ou seja, ele já estava no sobrenatural com Jesus. Quando você entra no sobrenatural com Jesus, ele vai fazer as escamas cair dos seus olhos. E nada fica diante de você que o Senhor Jesus não revele. Você vai estar caminhando nas ruas, o Senhor vai te entregar o coração das pessoas. Você vai estar entrando dentro da igreja, dentro de uma loja, Deus vai te entregar o coração delas. Você vai falar assim, olha, dentro do coração é isso, isso e isso. Por quê? Porque você é precioso para o Senhor, você precisa estar de pé, há uma obra a ser feita através da sua vida e o Senhor está dizendo assim, não pare. Não pare. Sabe por quê? Importa a Deus que você venha ser diminuído de dentro para fora. Bom dia, Paulo, Pai Senhor. Há uma necessidade, quando você vai para o secreto, você sai do natural, você sai das coisas que você domina. Quando você está no natural, você está dominando, você tem controle das coisas. Quando você vai para o sobrenatural, é Deus quem rege, é Ele quem governa. Vai ter prova, vai ter situação, você vai falar, Deus, eu não aguento isso, ele fala, passa. Senhor, eu não suporto isso, ele fala, passa. Deus, eu não estou aguentando, ele vai falar, passa. Pai, eu não estou suportando, ele vai falar, passa, porque você vai atravessar esse Jordão e vai herdar a terra que eu preparei a você. Então, somente é necessário que você chegue lá com testemunho. Qual é o teu testemunho? Qual o testemunho que você tem? Qual o nome que você tem diante dos homens, a qual o Senhor levantou? Ah, o que as pessoas dizem a meu respeito não importa. Como assim, se nós somos testemunhas de Cristo? Como assim? Você quer ser testemunha de Cristo como? Como é o seu nome? O que as pessoas falam de você? Ah, Rose, não importa. Importa sim. Jesus falou aos discípulos, quem eles dizem que eu sou?
Aí ele olha e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus estava dizendo? Olha, o mundo pode me ver de uma forma, mas vocês que são servos, vocês, eu quero saber como vocês me veem. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele fala, não foi carne e sangue que te revelaram. Quem é você diante dos seus irmãos? Quem você é diante dos seus irmãos? Qual é o teu nome que é diante dos seus irmãos? Tekabadasobinai. Ah, Rose, testemunho não importa, importa, testemunho levanta, testemunho salva, testemunho cura, porque Deus nos chamou para ser testemunhas de Cristo, e não tem como você ser testemunha de Cristo abraçado com Satanás, não dá, não tem como. Saulo simplesmente ele abraça a oportunidade. Ele falou que Jesus apareceu para mim, foi impactado, foi levado ao sobrenatural de Deus naqueles 3 dias jejuando, se você jejuar, elemanto, com as suas atitudes sendo imundas, e isso serve para mim, você não tem dificuldade de pregar essa palavra? Nenhuma. Não existe palavra dura, existe crente rebelde como nós. Não existe palavra dura, né? Porque Jesus, né, quando ele prega, ele fala, e vocês? Vocês não vão também? E os discípulos falam, para onde vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Cantar isso é fácil, gente, mas viver não é não. Construir testemunho é todo dia. Construir testemunho é todo dia. Eu não vou fazer porque eu vou entristecer alguém. Quem? Mais importante que os meus filhos, mais importante que o meu marido, mais importante que a minha família. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Vou estar falando de perfeição? Não estou falando de perfeição, estou falando de santificação, a qual nós vamos pregar hoje. Nós somos quase apedrejados, santificação e pecado. Mas não tem outro caminho. Ainda não foi construído outro caminho. Se você entra em propósito de jejum, mas as suas atitudes, bom dia, irmã, e paz, Senhor Jesus. Se você continua com as suas atitudes as mesmas, você só está passando fome, não é jejum, não. O verdadeiro jejum é o quê? Soltar as ligaduras da impiedade, está lá em Isaías 58. É mudança interna, é transformação. E um dia eu estava falando sobre isso. Satanás, na mesma hora, soprou isso no ouvido de uma pessoa. Na hora que ele sopra no ouvido da pessoa, o Espírito Santo me entrega. Olha aí que o inimigo está lançando no coração dela. Até parece que ela faz tudo. Quando eu repeti para ela o que veio no pensamento, ela falou, meu Deus. Falei, esse é o Deus que revela o coração. Falou, meu Deus. Falei, então, o inimigo queria lançar na sua mente, que até parece que eu faço isso tudo. Falei, mas está derrotado, Satanás, porque nós estamos aqui para construir algo para que nós vamos para o céu carregando o maior número de pessoas possíveis. Como, Rose? Você vai subir de mão dada com alguém? Não, na hora não tem como não. É aqui todo dia. É tempo e fora de tempo. Não temos mais tempo que nós pensamos que tínhamos. Nós estamos fazendo uma ideia. Nós estamos vendo acelerar, aproximar o reino de Deus. Nós estamos vendo chegar perto. O Senhor não te levantou somente para comprar blusinha, não. O Senhor levantou você para pregar o reino de Deus. É o que o meu pastor fala. Às vezes você não vai ter oportunidade de pregar para alguém. Você não vai poder falar, prega com a sua vida, prega com o seu testemunho, seja reto diante de Deus e o Senhor te honra. Deus levanta esse homem. Ananias chega, impõe as mãos, as cadeias, né, as escamas caem dos olhos dele. Ele fala, eu vim aqui para impor as mãos sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Como Deus visita Saulo dessa forma? Houve uma mudança interna antes. Se você quer coisas extraordinárias de Deus, não vai ser na mesa fofocando, falando o nome de ninguém. Rose, por que você está falando isso? Porque é a coisa mais fácil que tem. Aí você pega e liga, você viu o que aconteceu? Nossa, você ficou sabendo? O Espírito Santo de Deus, né? O vaso racha e o azeite vai embora. Satanás tem prensado muitos por causa de pregar sobre santidade, porque ele fala, mas também ele quer nos colocar contra a parede, como se isso fosse coisa retrógrada, antiga. Como se não pudéssemos falar de santidade, mas a palavra toda, do início ao fim. Do início ao fim. Saulo cai as escamas dos olhos dele. Ele sai do natural, entra no sobrenatural, não por um dia. Não é um dia eu estou na presença, no outro dia eu estou mais ou menos. Se você está na presença, pode ter barreira caindo na sua cabeça que você está confessando. Deus, o Senhor é rei. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é fiel. Candarabaxé, amanto.
E Deus, ele é maravilhoso. Ele sai e ele começa a pregar a palavra. Imediatamente começa o quê? No momento que você começar a fazer algo para o Senhor, eu falo, não espera plumas e paetês, porque não vai ter. Não espera almofadinha confortável, porque não vai ter. Eremanto, manai. Satanás levanta alguém onde você menos espera, mas o Senhor te revela. E ele começa a te cercear, ele começa a trabalhar, ele começa a agir de formas porque você está o quê? Pregando a palavra do Senhor. Isso aqui aconteceu na palavra. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem propósito na sua vida, não importa o que o inimigo planeja. A gente não tem que perder tempo contando o que é que o inimigo está fazendo. Nós temos que gastar tempo falando as boas novas de Jesus. Ele tira Saulo do sobrenatural. Daí a pouco já não é Saulo mais, né? Daí a pouco não é o mesmo mais, né? Daí a pouco já não é um homem a qual simplesmente tomou um tombo. Não é um homem que simplesmente viu uma luz, mas é um homem que encontrou com Jesus. A Tati está falando, eu contei um testemunho para alguém um dia, que através desse testemunho a pessoa foi curada. Então, e para gerar testemunho, tem que ter o quê? Fé e posicionamento. Porque Deus não faz nada pra gente com a gente de qualquer jeito. Tem uma irmã que deixou um comentário aqui, eu quero ler, ó. O nome do Senhor precisa ser glorificado, né? Como é que é? Tem uma irmã que deixou um comentário aqui, eu perdi o comentário. E quando a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que nós simplesmente precisamos sair do sobrenatural. E eu falei com o Senhor, falei, Deus, que coisa tremenda essa palavra. Deus falou, filha, eu quero levar a minha igreja a sair do natural, contar com a minha mão. Não sair procurando subterfúgio, não. Se não der certo aqui na oração, eu faço desse jeito. Se não der certo aqui, eu vou fazer desse jeito. Não, a sua palavra tem que ser uma só. Sim, sim, não, não. Que passar disso é o quê? Procedência do maligno. Deus levanta esse homem para pregar. Do mesmo tempo que Deus levanta esse homem para pregar, ele levanta ele para confundir, porque era um improvável. Quando Deus levanta ele, eles olham e falam, mas não é esse aquele perseguidor? Nós estivemos falando de Gideão, nós estivemos falando de Elias, né? Não é esse o perseguidor? Ele não estava perseguindo os cristãos. Deus escolhe os improváveis, as coisas loucas para confundir os sábios. Deus faz da forma dele, Deus faz da maneira que ele quer. Deus, quando tem uma obra, o Senhor, ele prepara tudo. Tão somente você não pode desistir. Porque em ti aquilo que o Senhor já gerou, foi gerado dentro do coração de Deus para que você fosse e desse conta daquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. Bom dia, Juliana, bom dia, Jamir. Há um propósito maior. Essa semana nós estamos falando, Deus chega, ele se revela, ele se mostra quem ele é. Ele chega diante de Moisés falando, olha aqui, eu sou Deus. Que Deus que eu sou? Eu sou o Deus dos seus antepassados, aquele Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu sou esse. Ele o que? Cobre o rosto na hora. Por quê? Ele falou, não, eu conheço ele então. Se ele é esse Deus aí, eu sei quem ele é, porque eu sei o que eles já falaram que ele fez. Eu posso não ter visto ainda. Demanda sobre o currículo do seu Deus, ele só fez o quê? Só os céus e a terra, só. É só isso, só. Ele fez o quê? Os céus e a terra. E tudo que nela contém, diz a palavra. Sustenta as águas na concha da mão. Todas as águas. Ele pega e segura assim, ó, na concha da mão. Tenta colocar um pouquinho de água e ficar segurando para ver se fica. A palavra do nosso Deus diz que ele sustenta todas as águas ali na concha da mão. Esse é o nosso Deus. E aí você fica limitando Deus, falando, ai Senhor, não vai dar. Ai Senhor, não vai acontecer. Se você confessar desse jeito, realmente não vai. Saulo, quando tem aquele encontro, ele levanta, ele não fica mais no mesmo lugar. Isso lembra Eliseu, que quando Eliseu tem um encontro, né, Elias passa, lança a capa sobre ele, ele fala, você já sabe o que eu fiz contigo. Quem sente a unção de Deus já entendeu o propósito. Quem sente a unção do Pai já entendeu o chamado. Quem sente o toque do rei já entendeu que ele está te convidando é para o palácio. Quem entende, quem o rei passa e lança a capa, ele já entendeu que a vida dele não vai ser a mesma mais. Telemandaraçou que é mandar. Dai calabassuri camanacebe. E aí você olha para Davi, ai, menece. Deus já ir lá no meio do pasto lá, com o rebanho. Eliseu estava fazendo o quê? Cuidando de quê? Cuidando do gado. E ele fez o quê? Ele tirou tudo aquilo que impedisse ele de avançar à frente e levasse ele de volta.
Ele vai, ele pega aquela canga e ele usa de lenha, ele mata aqueles bois, mata aqueles novilhos e levam aqueles bois, eles distribuem ao povo. O que ele falou? Eu estou quebrando toda a possibilidade de eu voltar para onde Deus está me tirando. Eu contei esses dias um testemunho a qual o Senhor falou assim, você vai lá no seu guarda-roupa, você vai pegar todas as roupas que você perdeu e você vai tirar tudo. A túnica que era para José não serviu em ninguém, mas ninguém entendeu isso, né? Só depois que a madeira desceu, né? Porque infelizmente aconteceu isso, e ainda nesse caso foi tremendo, que teve reconciliação, teve um perdão, né? E assim, os irmãos conseguiram entender o propósito a duras penas. Imagina o que esses homens sofreram, Tati. Em ter pegado o próprio irmão e vendido. Imagina o sofrimento que eles passaram todo esse tempo vendo o pai sofrer com a mentira. Então, Eliseu, ele destrói tudo. E o Senhor falou comigo, vai lá, pega todas as suas roupas, que não te serve, eu quero que você tira tudo e doa. E ontem eu passei o dia tirando o restante. Falei, Senhor, o varal vai ficar fraco. Deus falou assim, você crê? Eu falei, eu creio. Tirei tudo. Eu falei, Senhor, por quê? Deus falou, não deixa caminho para você voltar de onde você saiu, né? E para a glória de Deus foram o quê? Foram menos 30 quilos, agora chegamos em 30. Para a glória de Deus, o Senhor fez o que? Arrancou. Deus falou, não deixa caminho para você voltar para onde você saiu. Se você crê que eu coloquei a mão, que eu te curei, vai lá e tira tudo. Tudo que lembra você, tudo que vai te deixar um caminho para você voltar onde eu te tirei, você vai lá e tira. Eliseu foi dessa forma. Ele pegou aqueles bois, ele cozinhou tudo ali, ele fez de lenha aquela canga e distribuiu ao povo. Saulo, que ele fez o quê? Levantou-se, ele se levantou e saiu. É pra frente que se anda, gente. A gente vai ficar a vida inteira, mas fulano fez isso, fulano falou aquilo, fulano me machucou, fulano me maltratou. Todo dia vai ter um pra te perturbar assim, cara, que vai. Você é carne, nós também trazemos dores para as pessoas. Nós oramos pelas dores que as pessoas nos trazem, mas nós não oramos pelas dores que nós causamos às pessoas. Nós não oramos pelas palavras mal faladas que nós entristecemos as pessoas no nosso dia a dia. Nós não oramos por nós sermos peso na vida de outras pessoas. Nós não fazemos essa oração. É raro a gente fazer essa oração. Senhor, eu tenho sido reconhecimento, eu tenho sido peso, eu tenho sido dor, eu tenho sido instrumento de inveja. De calabanda subcomanai. Tem uma irmã que a gente começou a acompanhar ela em oração. Deus me revelou as raízes de maldição na vida dela. Eu falei, olha, para você avançar à frente, para você prosperar na sua vida, eu não estou prosperidade, não falando de riqueza, não. Estou falando você ter pelo menos paz, sossego e o restante Deus vai trazendo. Falei, as raízes de maldição são inveja, são isso, são aquilo. Fui falando com ela. E ela se posicionou diante de Deus e começou a tratar aquilo dentro dela. Gente, o que Deus tem feito na vida dela, eu olho e falo, Jesus, que é isso? Em meses. Porque não era a campanha, não era ninguém pôr a mão, não era outras pessoas orarem. Dentro do coração dela havia raízes de inveja, havia raízes ainda de coisas, raiz de maldição que precisava ser renunciada. Aliás, mas a maldição não foi quebrada lá na cruz? Sim, mas você precisa acessar. Tem maldições hereditárias que enquanto você não confessa, você não passa por um período, né? Mabel da libertação está aqui. Você fica carregando aquilo. Jesus, ele já venceu por você na cruz, mas você precisa acessar aquilo que ele já conquistou. Ele conquistou na cruz, é direito e herança, mas você precisa acessar. Você precisa acessar. E como que eu vou fazer para acessar, Senhor? Eu não tenho outro jeito, eu tenho que andar no caminho que ele disse. Não existe fórmula mágica, não existe outra maneira de viver, não tem como. E quando a palavra vai dizer que eles pegaram, ficaram guardando, tentando matar ele, eles desceram ele pelo cesto, todas as vezes que você estiver no querer de Deus, fazendo o que o Senhor preparou para que você fizesse, todas as vezes que você estiver diante do Senhor, todas as vezes que o seu principal instrumento de amor, de vitória, de glória, for honrar o nome do Senhor, o Senhor vai sempre tirar você por um lugar improvável. Deus vai sempre livrar você de uma maneira improvável. Deus vai sempre fazer por você de uma maneira improvável, que ninguém está esperando. Deus vai sempre guerrear por você de maneira improvável, de maneira que ninguém vai entender. Bom dia, Juliana, Pai Senhor Jesus. Porque é assim que Deus faz. É assim que Ele se apresenta. E às vezes nós temos medo. Nós tememos, Senhor, mas e se eu falar? Mas, Senhor, mas e se eu fizesse? O Senhor colocou sobre a sua vida, fala. Deus trouxe sobre você, faz. Mas se também você está fazendo que não foi o Senhor que falou, você está o quê? Ali recalcitrando, né? Contra os aguilhões. Se não foi Deus que te deu a direção, ela vai perecer, ela vai te trazer dor, vai te trazer peso. Porque Deus não te dá nada que Ele não respalda.
Aquilo que Deus te dá, ele respalda. Ah, mas quando é de Deus tem luta, nem sempre. Quando é de Deus, ele te dá um projeto, ele vai à frente, ele que vence as lutas. Mas quando o projeto é meu e eu estou fora da direção, eu começo a sentir todos os efeitos daquilo que eu fiz fora da direção de Deus, e aconteceu isso comigo, não foi uma vez só, não. Eu gosto de contar para você não pensar que eu sou alguma coisa, para não pensar às vezes, nossa, a Rose não consegue resolver os problemas dela. A gente morde a franja do travesseiro, entendeu? A minha diferença de você é que você está na sua casa e eu estou na minha. O Senhor está me lembrando um testemunho aqui, desde do começo da live, passou um pouquinho e eu comecei a me lembrar. Houve um dia aqui em casa que o Senhor falou assim, filha, abre um propósito de oração hoje, de hora em hora. Falei, meu Deus, Senhor, de hora em hora, misericórdia. Eu falei, eu quero você hoje no propósito, de hora em hora. De calabandarai. Meu Deus, que livramento. E Deus falou, você de hora em hora você vai orar. Eu corri lá, peguei meu celular, botei alarme de hora em hora. E era até 6 da tarde, né? E isso era umas 7 e pouco, 8 horas. Coloquei alarme de hora em hora. Coloquei aquele alarme, eu às vezes estava mexendo lá fora, o telefone, pipi, eu corri pro joelho. O dia todo, de hora em hora. Não demorou muito para saber o que era, não. Deu 6 da tarde, meu esposo estava no terreno do lado aqui, né? Na minha horta aqui, não era horta ainda não. E ele tá lá partindo uma jaca, abrindo uma jaca, ela sentadinha, quietinha, desfavando a jaca para as crianças. E eu estava na cozinha, um dia comum, normal. De repente ele falou assim, ô Preta, fecha as coisas aí, parece que vai chover, vê o que dá pra você cobrir, mas ele não queria me assustar. A Viviane tá aí, meu Deus. A Viviane é a mulher dos testemunhos, porque essa mulher tem de coragem, se Deus entregar uma palavra pra ela, falar, vou fazer isso na sua vida, ela só olha em volta e fala assim, o que é pra eu fazer? Gente, eu vou falar com você, essa mulher construiu a casa dela sobre uma palavra, não foi, Viviane? Sobre uma palavra, o Senhor liberou pra ela uma palavra na hora da oração, e ela falou assim, eu tomo posse. E a menina saiu e Deus entregou a casa dela em meses, da construção, em meses. E ela tá dentro da casa dela. Eu falo que eu nunca vi nada tão corajoso que essa menina, não. Viviane, ela é muito corajosa, demais mesmo, né? Eu olho pra ela e falo, misericórdia. E nesse dia eu fiquei orando, deu 6 horas, ele falou, vê o que você pode tampar aí. Eu falei, Aí eu escutava os barulhos, parecia tiro, né? Que aqui... Na popular aqui, tudo é tiro, todo mundo pensa que é tiro e não é nada disso. Aí ela chorando aí, depois você conta, pode digitar no seu testemunho aí. Aí, quando começou aqueles barulhos terríveis, eu falei assim, isso não é tiro não, era pedra. Gente, todo mundo sabe o que aconteceu em Jerônimo Monteiro e sabe que eu não estou inventando. Eram pedras desse tamanho, eu nunca vi aquilo. E Deus falou assim comigo, filha, a minha casa é eternite, né? O telhado, meu marido fala que Deus sentado aqui em cima, né? Aguardando. E aquilo começou aquele barulho terrível e eu ouvindo. E esses telhados de zinco, aquilo começou para todo lado daquele show. Eu falei, Deus, que tamanho dessas pedras que tá caindo aí? Porque o barulho, aquele estrondo, e meu esposo veio, aí a gente pegou, fui tentar cobrir alguma coisa, mas eu não desespero com as coisas, né? Quem tava aqui quando meu esposo me falou, sabe? Eu não desespero com as coisas, eu não assusto, assim, de ficar desesperada, não. Aí eu falei, Senhor, o que é? Deus falou, foi o propósito. Meu filho estava descendo lá do Panamá, ele, né, Jean na época, e eu orando por ele, estendi as mãos e tudo, e o Senhor falou assim, vai pra sua cozinha. A única coisa de lá é que é o banheiro, gente. Aí, hoje não tem vergonha de falar? Não, eu tenho vergonha de parecer uma coisa que eu não sou. A minha casa é tão pequenininha que para poder entrar 2 tem que sair 3. Aí, veio essa chuva de granizo. E bom dia, Érica. E aí eu olhei e falei, Deus, o que é isso que tá acontecendo? Deus falou, vai pra cozinha. Falei, cara, a cozinha é de eternidade também. O Senhor falou assim, eu quero te mostrar o meu amor por você. Você vai pra lá e você vai ver que não vai acontecer nada. Gente, era impossível, não tinha como não. As pedras que caiu, que destruiu metade de Jerônimo Monteiro e o telhado, todo mundo sabe disso. E foi caindo granizo, foi caindo granizo. Eu falei, Deus mandou ficar na cozinha, eu vou ficar na cozinha. Podia ir pro banheiro, mas fiquei na cozinha, as crianças também. Minha filha tranquila, uma assustada, e eu fiquei aqui. Não tinha um buraco nessa cozinha, nada, nada, não acontecia nada, não caía nada, nada. Eu comecei e falei, Jesus, o que é isso? Deus falou assim, eu tô falando com você que sou eu que guardo. E assim, os telhados aqui, foi muito telhado destruído mesmo. Quando eu olhei, alguns furos no telhado só, e a cozinha onde Deus me mandou ficar, nenhum furo. Falei, não, tu reina mesmo, não tem pra ninguém. O senhorzinho da Defesa Civil chegou aqui, falou assim, não aconteceu, na casa da senhora não caiu o granizo. Falei, moço, como?
Se caiu o granizo da casa do meu vizinho, do lado da minha casa, como no caso? Não, a senhora não teve nada aqui não. E ele começou a achar que eu tava mentindo. E ele estava passando de casa em casa. Não, na casa da senhora não teve nada. Eu falei, moço, caiu para todo lado aqui. Ele não acreditava. Não teve dano. Aqui teve furo num quarto, teve no outro. Mas não teve aquele dano terrível. E onde o Senhor me mandou ficar foi onde não teve um buraco nessa cozinha. Quando eu olhei do lado de fora o tamanho das pedras que caiu, aí eu gritei mesmo. Eu dei foi muito glória. Dei foi muito glória, fui limpar a casa, porque tanto caía a pedra quanto chovia, o troço foi terrível. Todo mundo lembra disso aqui na cidade. Eu peguei e fui agradecer ao Senhor. Falei, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor preparou o dia todo e tinha mais uma irmã nesse propósito de 1 hora, que nós corríamos o dia inteiro para orar. E a casa dela, o Senhor fez a mesma coisa, que a casa dela também é de eternite, né? Ela não me deixa mentir, a Josi. Aquilo foi, ela falou assim, ó, se você vê a minha casa, você não fala. Mesma coisa aconteceu lá, o mesmo Deus guardou. A Tati, esse dia foi permissão de Deus na minha casa, entrou para nunca mais sair. Pois é. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, né? Vamos encerrar. Eu tenho um compromisso, hoje não pode esticar. Tem dia que a gente fala 1 quilo, né? Bom dia, Patrícia. Pai Senhor Jesus. Vamos orar, vamos colocar as nossas causas diante de Deus. E hoje, o que o Senhor... Eu abri a chamada da live falando. Aquilo que tem sido seu motivo de dor, a peleja, a dor, a luta, o desespero que você está enfrentando, após isso aí vai vir uma grande vitória. Quem crê vai sinalizando aí, tomando posse. Vai vir uma grande vitória após essa luta. Se você está com seu coração em Deus, se você está firmado no Senhor, se você está confiando, conta com isso, espera a providência de Deus mesmo, porque vai vir. Se você está passando, chorando, você está semeando, chorando, você vai colher com alegria. O Senhor falou assim, fala para a minha igreja, que após a batalha, a luta, vai vir a resposta. Você precisa continuar acreditando que vai chegar, vai vir resposta na sua casa, irmã Elza. Vai vir resposta na sua vida, na sua família. Vai vir, não é. Você pode estar passando por um momento que você não está entendendo nada, mas o Senhor está falando, vai vir resposta. Aqui a Viviane está falando, Deus preparou um terreno, né? Para nós 15 anos. Meu esposo chamou para começar a construir um projeto que era para acabar em 3 anos. Deus me deu em 3 meses, mas começamos com apenas 30 mil, através de jejum. Foi um propósito de jejum que a Viviane chegou aqui em casa e falou assim, a minha roupa tá caindo tudo. Foi o quê? Acho que não foi 21 dias, né, Viviane, de jejum que nós fizemos. Falei, ó, se você quiser entrar, você entra no propósito. Eu tinha me dado um propósito, ela chegou aqui em casa e eu falei, olha, o Senhor tá mandando te convidar para esse propósito. Mas se você pega, se você for fazer, porque são 21 dias assim, assim, assim. Eu vi a Viviane, não tinha roupa que servia nela mais. E ela ali, naquele propósito. Deus honrou ela que em 3 meses a casa dela ficou pronta. Entendeu? E eu falo com ela, falo, Viviane, você só não é bênção se você não quiser. Só se você não quiser. E ela reclamando das roupas, falei, dá glória a Deus, minha irmã, dá glória a Deus, que isso aí é tudo que a gente quer. Amém? Vamos orar. Foi 21 dias aí, ela tá confirmando, foi 21 dias que nós fizemos propósito. Foi 21 dias que só Deus, e aquele jejum deu um livramento muito grande para a casa dela também, que aconteceram coisas naquele tempo que se ela não tivesse no propósito de jejum, ela tinha abrido a boca, e não é difícil, né? Não é difícil, porque a gente, né, a mulher é só o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar, né? Coloca suas causas diante de Deus. Eu tenho falado aqui, nesses dias o Senhor falava de papéis, né, que estão sendo resolvidos. O Senhor me mostrava causas resolvidas, papéis que estavam travados, presos. Gente, eu não sei se é causa na justiça ou aposentadoria, pode ser os dois, mas eu vejo o Senhor resolvendo papéis, causas que estão paradas, travadas. Deus está trabalhando. Deus vai dar um direcionamento novo. Deus vai trazer, Viviane, algo diferente lá para o seu esposo, lá no serviço dele. Deus vai dar um direcionamento novo que vai trazer algo para a vida de vocês. E você pega porque é de Deus. Na hora que ele falar, você vai entender. Fala, não, Deus, o Senhor avisou. Deus vai dar um direcionamento novo para o seu esposo que vai trazer bênção na vida de vocês. Deus vai entregar algo na mão dele. Amém? Vamos orar. Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida. Eu coloco diante de Ti a minha casa. Eu coloco os meus filhos debaixo da cobertura, Pai, do Teu Espírito Santo.
Deus, eu me posiciono diante do Senhor. Deus, da forma, Pai, a qual o Senhor, Deus, tem me falado. Deus, eu me coloco na tua dispensação para fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Porque se for olhar, Senhor, nossa vontade nessa hora seria estar deitado, seria estar dormindo, seria estar, Senhor, Pai, acomodados. Mas, Senhor, se não é, Pai, não é a minha vontade, é a tua. Deus, proteja, Senhor, a minha casa. Abandaraçou que ele manai. Guarda, Senhor, os meus filhos. Anarabaçou que ele manai. Deus, que sobre a minha casa, o Senhor levanta o teu rosto no dia de hoje. Levanta, Pai, ó Deus, e coloca, Senhor, as tuas guardas da cantomanai, de proteção de alta patente para pelejar e guardar, Senhor, a minha família. Tu não entrega a obra, Senhor, e deixa o soldado sozinho. Tu é o Deus que vai à frente desse exército, Pai, a qual o Senhor levantou na terra, onde não conhecemos muitos, mas tem muitas pessoas fazendo a obra no campo. Tem muitas pessoas sendo usadas em lugares que ninguém está vendo. Papai, no nome de Jesus, levanta, Senhor, Pai. Levanta, Senhor, pregadores da tua palavra. Levanta, Senhor, aqueles, Pai, que são soldados da última hora, porque nós sabemos que a hora, Pai, é chegada. Levanta, Senhor, Pai, para a tua obra. Levanta não para que fique em evidência, mas que fique em evidência a tua palavra. Deus, coloca, Deus, ó Pai, sobre a minha vida o discernimento do teu Espírito todos os dias, não somente, Pai, no dia em que eu quiser, não no dia que for confortável para mim, mas no teu tempo, Pai, fala da tua maneira. Fala, Senhor, levanta-te, meu Deus, coloca a tua mão, Pai, proteja, Senhor, aquilo que é teu, cuida daquilo que é teu, porque o interessado, Pai, não é só, Senhor, a minha vontade, mas é o Senhor. Deus, guarda o meu filho, saída e entrada, Pai, naquela cidade que ele trabalha. Coloca as tuas mãos sobre a vida dele. Ah, Senhor, envia teus anjos. Envia, Pai, em nome de Jesus, sobre as minhas filhas ali na escola. Coloca as tuas mãos no trabalho do meu esposo. Guarda a entrada, a saída, Pai, da minha família no nome de Jesus, Pai. Eu apresento a Ti a vida, Senhor, Pai, dos meus irmãos, dos Teus filhos. Aquele que passar, Senhor, que se for 5 segundos nessa live, que for 15 segundos, que for 20, que o Senhor fale com ele aquilo que precisa lhe ser revelado ao coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, começa a quebrar, Senhor, cadeias na vida, Pai, de pessoas que estão clamando, pedindo e se dobrando verdadeiramente em espírito diante de Ti. Pai, há uma mulher, Pai, nesta live, e esse espírito maligno tem batido de frente com ela dentro de casa todo dia. Amarra, Senhor, a boca desse dragão. Fecha a boca de Satanás. Pai, se levanta, Pai. Faz, Senhor, Pai, o teu querer e a tua vontade. Começa a justificar a tua filha. Entra, Senhor, Pai, dentro do lar da tua filha. Vai o Senhor acalmando a tempestade. Pai, em nome de Jesus, dê direcionamento à tua filha. Tem muitas vezes que ela quer fazer algo para a obra e ela é impedida, Senhor, Pai, por algo que acontece e não entende. E onde ela está? Aonde ela está, Pai? Ela quer ajudar, ela quer contribuir mais. Mas o inimigo tem usado de artifícios para impedir. Deus, quebra essa corrente. Fala, Senhor. Abre portas, Pai. Traz, Senhor, a Sami, Pai, no nome de Jesus. Traz, Senhor, a Sami, Pai, em nome de Jesus, para a vida dela, aquilo que o Senhor tem falado. Deus, em nome de Jesus, prospera a tua filha. Prospera, Senhor, Pai, por dentro e prospera por fora. Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida da Sami e o trabalho dela. Restitui algo a qual o Senhor tem falado que vai restituir na vida dela. Eu coloco diante de Ti a vida da Sami, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida, Senhor, Pai, da missionária Catarina. Deus, a Tua filha faz uma obra grandiosa. E o Senhor não vai deixar a tua filha desfalecer. Toma, Senhor, a missionária Catarina nas tuas mãos. Envia teus anjos, Senhor. Fecha a boca do inimigo. Deus, acalma a tempestade. Deus, arranca, Senhor, por terra. Joga por terra os levantes contra a vida dela. Deus, toca na vida das filhas dela. Toca na vida do esposo. Pai, toca em nome de Jesus na vida da Mabel, da Viviane, Pai, da Dani. Pai, em nome de Jesus, das meninas que entraram aqui. Toca, Senhor, na vida da Rose, toca na vida, Pai, em nome de Jesus, da Elisete, da irmã Elza, da família, Pai. Que o Senhor venha entrar com providência. Toca na vida da Rutilé, da irmã Rosane, todos que passaram por essa live, do irmão Jamir.
da irmã Naí, toca na saúde da irmã Naí, Pai. Restitui as forças. Toca, Senhor, na corrente sanguínea. Toca, Senhor, Pai, nos órgãos. Toca no sistema nervoso central da irmã Nair. Que o Senhor venha restituir. Toca na Eliane, Pai. Toca na Brenda, na Bruna, Pai. Toca no Mateus, no Josimar. Toca na família, Pai. No nome de Jesus. Assim nós te entregamos crendo e confiando. No nome de Jesus. O Senhor está fazendo maravilhas, né? Ontem eu recebi um testemunho tremendo. Eu fiquei maravilhada, né? Teve uma irmã que mandou um testemunho, acho que ela está tendo a live aí, né? Da Arlene. Eu fiquei maravilhada. E na hora que a gente está orando, às vezes nem a gente entende. Porque ela também não entendeu na hora que ela recebeu determinada oração no dia. E ontem ela me mandou a mensagem do testemunho. E Deus dando ali o livramento. Porque na hora que eu estava orando, eu falei, Deus, eu estou limitando o Senhor na live em alguma coisa. Eu comecei a orar isso faz umas 3 semanas. Quem está acompanhando a live de 2 semanas para cá está entendendo que as coisas mudou, né? Está fervendo mais. Por quê? O Senhor falou assim, você não é assim? Você não é engessada? Por que você está preocupada? Por que você está preocupada? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Eu não quero ser impedimento para o Senhor. Toma a live do jeito que o Senhor quiser. O Senhor falou assim, eu quero falar através da sua boca. Como eu falo quando você está em outro lugar. E o Senhor falou aí, quando você orar, eu quero que você me apresente em oração a vida das pessoas que eu for trazendo em revelação a você. E Deus começou a fazer através desse dia, as pessoas que estão sendo reveladas na oração aqui, muitas delas têm mandado mensagem contando o que Deus tem feito. E isso não é por minha causa, isso não é por causa de ninguém que não seja o Senhor Jesus. E o Senhor estava aqui orando e o Senhor, eu via uma mulher, né? Essa mulher aqui na live, e ela tem chorado demais. E o Senhor, ele vai, né? Aquilo que eu falei, né? Há uns 2 dias atrás, Deus conversa com o seu perseguidor. Você não precisa se justificar e nem se levantar. O Senhor Jesus vai conversar com o seu perseguidor. Ela quer fazer mais, ela quer se entregar mais. E ela está chorando. E quem olha para ela nem imagina que ela está chorando tanto. Mas o Senhor Jesus quer curar o seu coração, quer trazer um brilho para o seu rosto e você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus tem algo com você e Deus não abre mão de você. Não importa com quem Deus tenha que conversar, Deus tem o comando dos céus e da terra. Deus não é limitado. Essa situação não é maior que o seu Deus. E você vai o quê? Vencer. Irmã Naí, eu estou orando por você, você pediu oração. Deus trouxe no meu coração a necessidade de continuar em oração por você até... A gente sai da live e o Senhor me traz na mente e eu estou em oração pela sua vida, né? Ela pediu oração aqui esses dias, irmã Elsa, eu estou em oração pela sua vida. Ah, Rosa, eu vou orar por você, nós vamos orar juntos. Porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou mais ali, o Senhor ele vai responder. Então, a gente vai unir a nossa voz em oração, então o Senhor vai fazer o que? Ele vai trazer resposta. Nós recebemos o alimento, que é a palavra... A palavra de Deus traz arrependimento para o nosso coração. E quando há arrependimento e conserto, há o quê? Mudança e resposta. Então, toma posse, né? Eu recebi algo de Deus tremendo. Deus falou aqui na live. Deus trouxe algo para o meu coração na hora da ministração aqui na live. E quando eu cheguei, né? Foi essa semana, Deus foi falando comigo. E ontem eu tive uma resposta de Deus muito grande. E eu falei com Deus, Deus, o que é isso? O Senhor falou assim, você pregou o quê? Eu falei, gente, é verdade. E Deus começou a cumprir algo na minha vida. Então eu falo com você, é difícil estar aqui de manhã? Gente, se a gente falar que é fácil, não tinha entrega nenhuma. Porque eu não vou dar a Deus o que não me custa nada. Como é que, né? Eu aprendi isso com Davi. Davi falou, não, eu não posso entregar para Deus algo que não me custe nada. Se não custa nada, não é sacrifício, né? Mas eu falei, Senhor, eu quero te ofertar a parte da minha manhã. Eu quero te ofertar aquilo que é difícil para mim fazer. E eu sou totalmente, né? Ando para lá o tempo todo. Falei, não, eu quero te ofertar a parte da minha manhã. E o Senhor falou comigo. Você vai dividir o seu devocional, você vai abrir, né, a live. E Deus tem trabalhado muito na minha vida através do café. Eu quero pedir que vocês orem pelo Café com Palavra. Obrigado. Eu não tenho como agradecer as pessoas que têm compartilhado o café. Tem pessoas mandando mensagem falando assim, olha, teve fulano que repostou, eu descobri o café. Teve ciclano que compartilhou um vídeo. Esse dia, através de pessoas que têm compartilhado, houve restauração no casamento. Houve uma restauração no casamento que eu fiquei maravilhada e eu não tinha mandado esse vídeo, eu não tinha postado. Foi alguém de vocês que compartilhou e o Senhor foi lá e trabalhou. Tinha pessoas querendo se matar, né? E Deus foi lá e colocou a mão.
tinha coisas acontecendo que eu falei, Jesus, o que é isso? E aí, não, eu vi que fulano postou, compartilhou, então eu peço, né? Quem puder compartilhar, não é crescimento de perfil, não é para eu ficar em evidência. Se eu pudesse, eu estaria fazendo a obra onde ninguém vê. É o que eu gosto de fazer. Mas se o Senhor me colocou aqui, vamos fazer com excelência, né? Vamos cumprir com excelência. Vamos entregar a Ele aquilo que Ele é, o que? Devido. Ó, eu recebo, Mabel, no nome de Jesus. Deus te abençoa. Deus abençoa sua vida, sua casa, sua família, né? E amanhã, né? Se assim o Senhor permitir, sextou, estamos aqui encerrando, né, a semana para a glória de Deus no nosso Café com Palavra, né? Curte, comenta ali, compartilha, fazer igual blogueiro, né? Vai lá, coloca, né, curtir, porque quanto mais a gente vai lá e curte, não é para crescer o perfil, mas o Instagram vai entregando para outras pessoas, porque entende que tá tendo ali engajamento. Então ele vai entregando para outras pessoas. Coloca sua xícara, tira foto, se quiser sentir a vontade de postar no seu status, mas aí quando você postar, você marca o meu @ que eu consigo repostar. E vamos assim, né? E vamos pregando a palavra. Eu louvo a Deus pelas intercessoras e os intercessores que tem, homens também de Deus, intercessão pelo café. Gente, você que tem intercedido pelo café, por essa obra, pela minha casa, eu tenho orado pela sua vida. Às vezes eu não sei nem quem são, conheço alguns, outros não, mas eu tenho orado pela sua vida também. É verdade, Paulo, tem sido bênção essas manhãs, ó. Bom dia, fica com Cristo e até amanhã. Tchau, tchau.